Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Esta é mais uma atividade ligada ao grupo de pesquisa em Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia. E este é um seminário especial, seminário sobre Marx. Esta é a segunda atividade do seminário, já fizemos uma mesa, né? E agora nós teremos, então, a presença do professor Grespin, a quem agradecemos a disposição, que vai nos falar sobre a estrutura e sentido do livro 3 do Capital de Karl Marx. Obrigado, Grespin. Bom, eu que agradeço o convite. Enfim, o que eu preparei aqui justamente foi isso, foi falar um pouco da estrutura do livro, basicamente do Capital, né, que é a obra, vamos dizer assim, que o próprio Marx considerava como a grande obra dele, né? E, enfim, tem polêmicas em relação a isso, em relação ao lugar da obra, desta obra especificamente, mas desde a juventude Marx vinha prometendo que ia escrever um livro sobre economia. Eu não me lembro exatamente o ano, mas se é 45 ou 44 mesmo, mas acho que é 45, 46 que sai o primeiro contrato que o Marx assinou e depois não cumpriu o contrato, de publicação de um livro. Então o editor alemão se interessou por esse livro de economia que o Marx ia escrever, sobre essa crítica da economia política. Então ele já se engajou nesse momento. E ele já tinha começado a estudar o assunto, em grande parte impulsionado pelo Engels, né, em 1844, em Paris. E provavelmente na hora de sentar para fazer o texto, primeiro que ele tinha outras pressões políticas, ele é em 1848, depois os acontecimentos que se seguiram na França, né, e ele zanzando sempre entre a França, a Alemanha e a Bélgica, né, uma atividade revolucionária, etc. Aí depois, quando finalmente nada dá certo, ele acaba emigrando, se exilando em Londres, né. E aí que ele vai aprender inglês, de fato, né, o Engels já sabia, mas o Marx vai aprender inglês de fato na Inglaterra e começar então a ler os clássicos da economia política em inglês. Isso já a partir do começo dos anos 50. E enfim, vai lendo e aí, claro, revendo uma série de conceitos iniciais que ele tinha, que saíram publicados muito depois da morte dele, naqueles manuscritos de Paris, né, ou manuscritos de 1844, que dá conta, mais ou menos, do começo do projeto de crítica da economia política dele. Então, são observações, o Marx leu, inclusive, os ingleses em francês, né, naquele momento, e teve vários desentendimentos em relação aos economistas, não entendeu várias coisas, ele próprio depois reconhece, por exemplo, que ele, quando leu o Ricardo, ele achou o Ricardo um cara extremamente cínico. Mas depois ele se deu conta que não, o Ricardo era um cara honesto, o cinismo é do sistema capitalista. O Ricardo simplesmente é honesto e expõe o sistema com uma vamos dizer assim, autenticidade, né, muito grande, e a partir daí talvez o Marx tenha invertido, e talvez o economista que ele mais gostava, de quem ele mais gostava era Ricardo, né? E depois ele tem os problemas dele com outro, mas Ricardo, ele sempre, inclusive, defende, né? Tem momentos ainda ele lê alguma coisa em Ricardo que ele acha que é bobagem, e ele diz, mas isso não é digno de Ricardo, isso aí é de um Sé, mas de Ricardo, não, né? Então, ele tem essas coisas. E o que aconteceu foi que em 1857 ele já está num certo grau de amadurecimento da obra dele, o suficiente para tentar começar a escrever, quando começa uma crise econômica na Inglaterra, e se espalha para vários lugares do mundo. Pega os Estados Unidos, principalmente, também, com uma quebra enorme da safra de algodão, né, que se expande, né, e aí os Estados Unidos exportam um pouco algodão para a Inglaterra e quebram as fábricas de algodão da Inglaterra, e isso começa a repercutir, inclusive, no Oriente, etc. Alguns consideram que essa crise é a primeira grande crise mundial mesmo, porque ela pega a Ásia, a África, é sentido em vários lugares, e o Marx escreve longas notas, né, através de jornais e do The Economist, que o Marx gostava de ler também, né,
E, então, através disso, ele vai fazendo longas notas de exposição, etc. E comenta mesmo a crise em vários lugares, como é que está batendo, etc. Inclusive no Brasil, tem um momento que ele fala do Brasil ali, como é que isso... também a queda da demanda de café e de algodão, no caso do Brasil, que quebrou os Estados Unidos, então o Brasil podia ocupar esse lugar, mas não. Quer dizer, a Inglaterra também, então, quebra, enfim... É interessante isso. Isso saiu agora publicado. Os cadernos de leitura do Marx saíram publicados agora, acho que faz 1 ano, ou no máximo 2, porque o tempo está passando tão rápido que eu não me aventuro mais a dizer que é só 1. Pela edição completa da obra do Marx Engels, né, a Mega. A Mega publicou agora esses cadernos. É uma coisa longa, um volume grande, né? E em grande parte o volume, poucas anotações do Marx, mas são os recortes. Marx fazia isso, ele às vezes recortava uma página, uma coluna de um jornal, alguma coisa, colava num papel e fazia um comentário do lado, né? E isso ele fez muito também em certos pedaços do livro 3 do Capital, né? Estava em estado bem rudimentar algumas passagens, e então tinha isso, ele fazia o recorte e cola possível na época, né? Que ele recortava mesmo e colava num papel e escrevia o comentário do lado, e quando o Engels editou, aquele papel ali colado virou uma citação. E o comentário do Marx de lado virou o comentário embaixo da citação. Tudo parecendo muito bem acabado, né? Que era o interesse do Engels, mostrar que o pensamento estava muito bem, ou suficientemente bem acabado. Mas na verdade não. No livro 3 tem umas passagens lá, especialmente no Capital a Juros e tudo, que Marx estava constantemente revendo e anotando, e tem coisas bem rudimentares ainda em termos de escrita, né? Tem um pedaço enorme de acho que umas 70, 80 páginas, que Marx chama A Confusão, ele chama assim, né? E a confusão, ele se referindo evidentemente aos comentadores ingleses, especialmente aos banqueiros, que não estavam entendendo o que estava acontecendo com a própria moeda na Inglaterra, né? Estavam achando justamente que a moeda tinha provocado, enfim, uma inflação, quando era o contrário, enfim, o Marx está comentando. O Engels depois transformou esses 80 páginas em acho que uns 6 ou 7 capítulos, mas ali foi da cabeça dele, do Engels, e ele editou completamente, puxou para frente, para trás, ali ele edita muito. Tem outras partes do livro não, que o trabalho de edição do Engels foi pequeno, mas aquele lá foi bem grande. Mas voltando para 57, justamente com essa revolução, com essa crise toda, Marx está com a perspectiva de que a crise vai levar a uma revolução e que então o operariado vai precisar da obra dele para poder nortear aqui a tarefa de derrubar o capitalismo. Então ele começa a escrever em ritmo acelerado, né? Só que lá pelo fim do ano a crise foi de fôlego muito curto, ela se espalhou pelo mundo todo, mas não chegou a ser tão destrutiva como Marx imaginava, e ao contrário, alguns ajustes aí monetários, financeiros e tal, e a coisa se resolveu. Mas o Marx estava embalado, então ele continuou escrevendo, e lá para meados de 1858 ele tinha escrito mais ou menos umas 800, 900 páginas, que ele chamou de Fundamentos da Crítica da Economia Política, né? E aí depois ele guardou isso aí e acabou pegando a primeira parte desse texto e publicando. Então ele preparou isso no final de 58 e publicou no comecinho de 1859, com o nome de Para a Crítica da Economia Política, né? Que corresponde mais ou menos ao que seria o começo desses fundamentos da crítica da economia política. Então, esse livro foi publicado, esse começo dos fundamentos foi publicado, né? Mas só ele, Marx, publicou em sua vida. Esses fundamentos correspondiam, então, como eu falei, para a crítica da economia política, a essa primeira parte que era a parte que tratava da mercadoria e do dinheiro. A segunda parte, que tratava do capital, era a parte evidentemente muito mais longa. Marx, então, sentou para... Já não havia pressão da crise, nem de uma revolução iminente, então ele sentou para rever isso aí e acabou revendo muito e abandonou aquilo. Esse texto foi publicado em 1938, só, portanto, 80 anos depois de Marx ter escrito, com o nome
de Fundamentos da Crítica e da Economia Política. Em alemão é Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Então ele ficou famoso com o nome de Grundrisse, todo mundo então adora, virou quase um fetiche aí, os Grundrisse, né? E é uma palavra banal em alemão, né? Não tem significado nenhum, né? Grundrisse é fundamento, né? O Riss quer dizer risco, então Grundriss também é o termo que se usa em arquitetura para planta baixa. Então o Marx estava imaginando isso, ele estava fazendo uma espécie de planta baixa da economia, da crítica da economia política que ele queria fazer depois. Então, sem problema nenhum, ele usou aqueles manuscritos parcialmente. Muita coisa interessante que está naqueles manuscritos Marx não aproveitou. Várias discussões mais filosóficas ele não aproveitou. E passou agora, então, também não aproveitou aquele pequeno texto que ele tinha publicado, para a crítica da economia política, e voltou a estaca zero. E entre 1861 e 63, ele escreve mais um texto, um conjunto de manuscritos muito longos, são ao todo 15 cadernos. E depois da morte dele, da morte do próprio Engels, no finzinho do século XIX, o Kautsky justamente estava querendo se legitimar como legítimo herdeiro do Engels e grande líder político e teórico do marxismo internacional que o Engels tinha inventado, né? O Kautsky, ele pegou 5 desses cadernos, né, que então o Engels legou para ele, e o Kautsky então publicou esses cadernos com o título de Teorias da Mais-Valia. E então disse que aquilo seria o correspondente ao livro 4 do Capital, que Marx de vez em quando em algumas cartas dizia, que além dos 3 livros ele queria publicar um quarto só sobre teoria, sobre crítica mesmo dos economistas. Então o Kautsky disse, está aqui, então publicou. Mas na verdade não era esse o livro 4 do Capital nem nada, simplesmente foi um achado, vamos dizer assim, do Kautsky, né? E bom, enfim, isso fazia parte de um conjunto maior com mais 10 livros, justamente que seria, digamos, a segunda versão do Capital. A segunda versão da obra agora que Marx estava chamando ainda de Crítica da Economia Política. Esse é o nome genérico da obra. Alguns anos depois, logo em seguida, a partir de 1863, Marx volta para a estaca zero de novo e começa a reescrever agora uma terceira versão. Essa terceira versão ele escreveu durante 4 anos, de 63 a 67, e é então a versão que a gente tem publicada aí depois pelo Engels. Teve mais coisas depois que o Engels acrescentou mais para frente, mas enfim, basicamente é o texto que foi usado depois para a edição do livro 3 do Capital, principalmente, um pouco do livro 2, e é a versão que Marx escreve do livro 1, da primeira edição do livro 1. Então, nesse momento é que ele inverte, cria o nome Capital e dá o nome de Capital para a obra dele, o título, né? E o Crítica da Economia Política é rebaixado a subtítulo, né? Então, bom, a gente pode chamar tudo isso como fazendo parte do projeto de crítica da economia política do Marx, que de certa maneira vem desde a juventude, desde 44, e que vai, digamos, adotando novas figuras, novas formas aí até esse momento. Aí o Marx, em grande parte pressionado pelo Engels, publica o primeiro volume do Capital separado, antes dos outros, porque o Marx queria lançar sempre os 3 volumes juntos. Mas o Engels, sabendo que a chance de ele não publicar nenhum era grande, então ele disse, bom, já que o 1 está quase pronto, lança esse 1, publica um. Então, depois de algumas discussões, o Marx disse, tá bom, então tá. Então ele foi lá e publicou. E em seguida, isso em 67, né? Em 68, Marx começou então a preparar o livro 2 do Capital, para o qual ele tinha escrito já algumas boas anotações nesse período de 63 a 65, 66. Ele tinha escrito já alguns textos para o livro 2 do Capital. Mas faltava bastante coisa ainda, né? Tem coisas que correspondem ao livro 2 do Capital já nos Grundrisse. Então, aquela divisão tripartite, mais ou menos conforme os assuntos, que o Marx usa no Capital, já estão contidos, já estão pensados já desde 1857. Né? Só alguns temas é que vão ser deslocados, né, no meio, e outros vão ser desenvolvidos. Por exemplo, é só nessa última versão que Marx
desenvolve aquela famosa terceira e última seção do livro 2 do Capital com os esquemas de reprodução, né, que Marx redescobre ali nos Fisiocratas, né, e diz, puxa vida, isso a economia política perdeu, a economia política ficou muito no nível micro, vamos dizer assim, né, e perdeu essa dimensão do nível macro, de como que a economia, que os fisiocratas, que era essa a preocupação dos fisiocratas, era entender um modo de, claro, eles eram justamente, pensavam a economia como sendo uma extensão da natureza, e portanto tem suas reproduções, né, e suas ampliações ou reduções, e como é que se dá o fluxo, o movimento do fluxo de riqueza e de trabalho, como se divide o trabalho, e essas coisas estão já sendo pensadas pelos fisiocratas. E Marx retoma isso no final do livro 2. Então isso é uma coisa posterior, é de 68, 69, por aí. Aí depois, ainda ao longo da década de 70, ele se ocupa um pouco do livro 2, ele tem várias tentativas de formulação daquela primeira seção do livro 2, que são os circuitos de cada forma do Capital. Ele elabora, reelabora, não está satisfeito, aparentemente, tem umas 10 ou 12 versões diferentes daquele começo. E o que o Engels fez foi juntar tudo aquilo, jogar um monte de coisa que era redundante fora, aproveitou as melhores formulações do Marx e tal, e publicou aquela primeira seção do livro 2, né, que está redondinha, está bonitinha, mas se a gente for olhar no manuscrito, né, que é o volume 11 da seção 2 da Mega, aquilo ali é... Bom, para começar, são 1.200 páginas, que o Engels reduziu para 400. Né? Então é um trabalho bem bacana de edição. Muito bem. O livro 3, Marx mexeu pouca coisa. Ele tinha escrito, então, entre 64 e 65, a maior parte dos manuscritos referentes ao livro 3. Portanto, antes de fazer o livro 1. Ele já tinha, claro, o livro 1 na cabeça, mas a versão final do livro 1 ele fez depois de ter escrito o livro 3. E ele acrescentou pouca coisa nos anos 70 ao livro 3 do Capital. Ele estava empenhado mesmo, se ele fosse publicar alguma coisa, seria o livro 2, depois do livro 1. Né? Então ele estava empenhado nisso, e avançou algumas coisas. Então tem velhas discussões aí também, coisas que o Engels se encarregou também, várias histórias que o Engels se encarregou de difundir. Então, por exemplo, o Marx no fim da vida, por volta de 1880, por aí, ele praticamente tinha largado de mão as questões de economia. Né? Finalmente, ele tinha largado, né, o lixo econômico, vou usar a palavra lixo, mas o Marx usa a palavra que os alemães gostam mais, né, que é, sei lá, Scheiße. Né? Então ele tinha largado isso e estava estudando coisas mais interessantes, ele dizia. O que era? Era biologia, era física e principalmente geologia. E agora a Mega está publicando os cadernos. São cadernos enormes de leitura que o Marx faz. Então, um dos físicos que Marx está lendo e parece que entusiasmado é o Mach, que era o grande físico da época e no final do século XIX, né? E o Marx está lendo atentamente a obra do Mach. E para isso, então, ele descobriu que ele precisava também melhorar os conhecimentos dele de cálculo diferencial e integral. Então ele começou a ler o tratado de cálculo do Jevons. Interessante isso. Ele estava lendo o Jevons, mas não um manual de economia do Jevons. Ele estava lendo o manual de cálculo do Jevons. É interessante isso. Tudo isso. Aí vem as histórias, né? Por que ele estava fazendo isso? Dizia o Engels. É porque ele queria melhorar o capítulo da renda da terra. Mas espera um pouquinho, você não precisa ler Marx para escrever sobre a renda da terra. Né? Não, é muita coisa, é muito sofisticado. Então por que o Marx estava com esse interesse? Isso é um dos mistérios aí, né, da biografia. O Engels sabia muito pouco. Nesse final da vida do Marx, a correspondência deles é sempre uma correspondência muito política, os dois estão discutindo política o tempo inteiro, mas a obra mesmo, os interesses intelectuais, o Marx quase não confidenciava mais para o Engels. De modo que quando o Marx morreu, o Engels foi lá, para ele foi uma grande surpresa ver em que estado que estavam os manuscritos do Marx, que o Marx dizia para o Engels que estava em um estado mais avançado, o Engels vai lá e descobre que não era bem assim. Enfim, ou seja, aquela velha coisa tradicional do marxismo oriental, vamos dizer assim, que dizer que o Engels é o segundo violino, é o intérprete autorizado das escrituras, para usar aqui uma expressão
islâmica, né? Um intérprete autorizado e tal. Isso é papo furado, né? O Engels, cada vez mais, o que a Mega está levantando é que o Engels é um pensador autônomo. Ele tem suas próprias ideias, sua própria teoria, sua própria visão de mundo, né? E política, inclusive, visão política. E claro, o companheirismo dele de Marx no começo era muito grande, mas depois, especialmente depois que o Engels foi morar em Manchester, então aí, eles se afastaram bastante. Mandavam cartas um para o outro ainda, né? Mas assim, na década de 70, as cartas entre eles têm muito mais a ver com política, com discussões políticas, ou com jornalismo, né? Do que com teoria econômica. Outro mito também é, por que Marx estava estudando Jevons? É por causa do problema da transformação. Não era, né? Enfim, tudo isso fica em aberto. O fato é que, em parte, o Marx não acabou o Capital, porque tem várias tentativas de explicação disso, né? Não acabou o Capital, possivelmente por falta de interesse de continuar com a crítica da economia política. Ele teve muito interesse em lançar de novo, escrever de novo o livro 1 do Capital. A segunda edição, ele cuidou muito da segunda edição de 1872, a edição alemã. E em seguida a edição francesa. Ele cuidou muito da edição francesa também. De modo que várias questões de tradução são interessantes, porque o Marx falava francês tão bem quanto alemão, praticamente, né? A cidade dele na Alemanha faz fronteira com a França e com a Bélgica. Então, Marx tomou a liberdade, ele pediu desculpa para o tradutor, né, e tomou a liberdade de praticamente reescrever passagens inteiras da versão francesa do Capital. Por isso que até os anos 70 do século XX, os franceses não lançavam uma outra... Porque eles diziam, nós temos uma tradução que foi feita pelo próprio Marx, praticamente. Mas aí, depois de muita polêmica, a Edição Social, na França, lançou uma segunda tradução feita diretamente do alemão. E aí foi que surgiu a polêmica do mais-valia ou mais-valor, né? Que então, hoje em dia o pessoal fala, mais-valor, não sei o quê. Mas o próprio Marx autorizou, ele escreveu ali plus-value, e não sur-valeur, né? E sim plus-value. Ele mesmo fez isso, estava lá, na tradução, né? Então, enfim, claro, é verdade, mais-valor ajuda a entender que é valor e mais-valor. A mais-valia não é uma outra coisa, né? É simplesmente um acrescentamento quantitativo de valor. Tá certo, ajuda, não tem mal nenhum nisso, mas também não é um cavalo de batalha. Bom, um pouquinho da história da obra. Em parte também a dificuldade, especialmente a dificuldade inicial, teve a ver com como acertar o modo de exposição, um modo de apresentação. Então isso é uma coisa importante, era muito importante para o Marx. E foi para isso, em grande parte, que ele diz que valeu a leitura, quer dizer, o acaso que fez com que caísse nas mãos dele o exemplar da lógica de Hegel, que segundo ele fazia muito tempo que ele não lia, né? E às vésperas dele, enquanto ele estava escrevendo os Grundrisse, ele estava com a lógica de Hegel nas mãos, né? E era um exemplar, inclusive, do Bakunin. Olha que interessante. O Bakunin tinha deixado um baú de livros em Londres, quando ele foi de muda para, acho que para a Itália, o primeiro para a Suíça, depois para a Itália. E aí um amigo ficou lá e deu o livro para o Marx, e o Marx então leu. E ele era muito amigo do Bakunin, os dois brigavam o tempo inteiro, mas era impossível o Marx não brigar e o Bakunin não brigar. Eles eram dois brigões famosos, então eles brigavam muito um com o outro, mas até a Comuna de Paris, eles acabavam se entendendo. Depois da Comuna que o racha foi mais sério. Mas até a Comuna eles se entendiam tanto que foi o Bakunin que começou a traduzir para o russo o livro 1 do Capital. Ele diz, puxa, que livro maravilhoso, eu vou traduzir. Começou a traduzir, só que depois ele ficou doente, tinha outros interesses, parou de traduzir. E quem retomou a tradução e publicou foi aquela famosa revolucionária russa, né, a Vera Zazuli, né? Bom, então, a questão do modo de exposição. O que Marx já sabia em 1857 é que ele não poderia começar expondo o capital a partir do trabalho. Seria isso o caminho óbvio, né? Porque ele estaria justamente
vamos dizer assim, o que é? Afinal, o que é trabalho? O que é capital? Capital é valor que se valoriza, capital é constituído por trabalho, substância do capital é o trabalho, né? Então, porque o trabalho é valor, porque o capital é valor, e o valor é constituído, a substância dele é pelo trabalho, então ele deveria começar, então, definindo o capital a partir do trabalho. No entanto, ele diz que sabe, já desde o início, que isso não é possível, que capital tem que ser definido a partir da forma geral do valor. E a forma geral do valor é o dinheiro. Então, nos Grundrisse, o primeiro capítulo, longo, né, é o capítulo do dinheiro. E ele começa expondo direto o dinheiro. Aliás, ele começa, a primeira coisa que ele escreveu ainda em 57 foram 2 textos críticos às concepções de dinheiro de 2 anarquistas, 2 proudhonianos franceses. Não são anarquistas, simplesmente. São do Proudhon. É uma corrente específica do anarquismo, né? E o Marx começa fazendo uma crítica a esses 2 proudhonianos franceses, a concepção de dinheiro deles, e aí depois ele começa a expor, né, as ideias dele a respeito de dinheiro, etc. e tal. E, por fim, ele aí parte para o segundo e final, né, capítulo do livro, que é o capítulo sobre o capital. E ele concebe assim, ele vai expor o capital em geral, que é o que ele chama nos Grundrisse de capital em geral, ou seja, a relação do capital com o trabalho assalariado, e depois, no final, ele fala da concorrência entre os capitalistas, ou seja, a relação do capital consigo próprio. É uma coisa bem hegeliana isso, né? Quer dizer, o retorno a si, né? Então, quer dizer, o capital se autoconsome. Agora, a contradição profunda entre capital e trabalho se extroverte, se manifesta como exclusão e contradição recíproca dos muitos capitais, né? Então ele está vendo isso e, de certa maneira, isso ainda é o que vai se manter na divisão dos 3 livros do Capital. O primeiro, digamos, grosso modo, o segundo também, relação de capital e trabalho, e o terceiro é a competição entre os capitalistas. Aí, quando chega no final dos Grundrisse, tem um capítulo, né, um manuscritozinho, que chama O Valor, e nesse momento que o Marx se dá conta, então só ao final, isso talvez tenha bagunçado um pouco, ele se dá conta que também não é com o dinheiro que ele vai começar. O próprio dinheiro é uma forma social derivada de uma forma mais simples, que é a forma mercadoria. Então, nesse segundo, ele abandona isso, e no segundo semestre de 1858, ele se dedica a reexpor aquele pedaço inteiro dos Grundrisse, do capítulo do dinheiro, etc., e vai virar isso. O Para a Crítica da Economia Política, de começo de 59, tem já essa formulação que depois vai aparecer no Capital, né? O primeiro capítulo é a mercadoria, o segundo capítulo é o dinheiro. E aí ele vai elaborando, por exemplo, a renda da terra, no começo, nos Grundrisse, ainda aparece no projeto dos Grundrisse como um elemento que vai estar no começo da obra. Ele tem que discutir a renda da terra relacionado à teoria do valor, porque Ricardo fazia isso. E ele acha, então, quer dizer, essa é a teoria do preço de Ricardo. Mas à medida que Marx vai separando bem o conceito de valor do conceito de preço, coisa que o Ricardo não era essa a questão do Ricardo, né? Ricardo chama ainda o valor muitas vezes de um preço geral, né? Seria mais ou menos os valores de troca seriam os preços relativos, né, entre as várias mercadorias. E na medida em que Marx vai separando as duas coisas, a renda da terra muda de lugar, né? E se em 1858, por aí, a renda da terra está no começo aqui né? Ela vai ser deslocado depois, na década de 60, nas redações da década de 60, para o fim da obra. Porque daí Marx deixa muito claro o que ele está pensando quando ele está elaborando o Capital. O primeiro livro do Capital e o segundo vão tratar, primeiro, basicamente, das formas de produção do valor. O segundo livro vai tratar das formas de circulação do capital. E o terceiro trata, então o Engels deu o nome de circulação e produção em seu conjunto, etc. E tal. Mas o próprio Marx fala outro nome. Ele fala as figuras da produção
né? E ele está pensando certamente em fazer uma espécie de síntese aqui do livro 1, do livro 2, tudo aquilo que o Engels fala ali. Mas mais do que isso, Marx está estudando no livro 3 as formas com que a mais-valia vai ser distribuída, né, entre os capitalistas. Quer dizer, a mais-valia ou o mais-valor vai ser distribuído. A parte do salário já estava estudado no livro 1. Quer dizer, então, você tem enfim, o conceito de mais-valia. Então, o conceito de mais-valia pressupõe que tem o valor da força de trabalho, que grosso modo corresponde aos salários, né, e o valor que fica na mão do capitalista, que então é a mais-valia. Então, a parte do salário já está designada. Agora, a questão é entender como é que os capitalistas distribuem entre eles a mais-valia. Então, a arquitetônica do livro 3 do Capital então, é muito clara. E a renda da terra não está mais lá, não tem nada a ver mais com a determinação do valor, vai ter a ver com... A renda da terra vai ser, inclusive, a última forma que vai aparecer. Então, o livro 3 do Capital são 7 partes, que correspondem no manuscrito do Marx a 7 capítulos. O Engels depois editou porque os capítulos eram muito grandes, né? Então ele transformou os capítulos em partes e os tópicos internos o Engels transformou em capítulos. Existe uma discussão muito grande que começou na Mega, ou por causa da Mega em 1992, quando os manuscritos do livro 3 foram finalmente publicados. E ali já não havia mais Alemanha Oriental, nem União Soviética para garantir a pureza ideológica e etc. Então, com isso, a coisa caiu mesmo em domínio da discussão. E as pessoas disseram, puxa, mas para um pouco, esses manuscritos, para começar, estão bem diferentes da edição do Engels. Em segundo lugar, estão bem melhores. Quer dizer, a edição do Engels deu uma simplificada em certo sentido. E mais, o Engels, algumas coisas, ele realmente introduziu da própria palavra sem avisar. Esse era o problema, porque o Engels tinha escrito no pós-fácil. Sempre que eu fiz alguma intervenção, eu botei entre colchetes e depois embaixo eu botei minhas iniciais, FE. Mas os caras descobriram, e de fato a gente pegando, agora a edição essa dos manuscritos do Marx, faz uns 3 anos, eu acho, que foi traduzido para o inglês. Então está disponível, para quem não tem acesso direto ao alemão, mas está disponível em inglês pela essa editora inglesa, holandesa, que é a Brill, né? Foi traduzido pelo Ben Fowlkes, que é um velhinho muito querido que traduziu o livro 1 do Capital para Penguin. Né? E ele se animou, já com seus 80 e lá vai pedrada, a traduzir esses manuscritos, que é bem difícil de traduzir, porque às vezes o Marx está escrevendo, se emociona e esquece do verbo. Então, aí o Engels inventou um verbo, por exemplo, para botar naquela frase, né? E tem outras cositas mais. Eu me lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, tinha umas passagens que eu ficava triste, porque eu estava lá bolando umas interpretações, digamos, de que a teoria dos ciclos econômicos do Marx, a teoria das tendências, etc., era muito mais flexível do que aparecia. Né? Então, do que as pessoas diziam. E, a rigor, inclusive, a minha concepção pessoal desde aquela época, dos anos 90 aqui, né, era de que nem tem uma teoria dos ciclos estritamente no Marx. Marx algumas vezes fala em ciclo, mas não tem elemento. Ele dá alguns elementos para se pensar na oscilação, mas você não pode calcular. Ele diz, são mais ou menos 10 anos que passa para 11. Ele não tem como calcular isso direito. Né? Até porque ele dá elementos para a gente anular isso aí. Porque tanto as tendências que levam à alta do ciclo, quanto as tendências que levam à baixa do ciclo, elas estão sempre presentes junto uma da outra e se anulam reciprocamente. Como eles põem naquele famoso capítulo 15. E é interessante ver isso aí. O capítulo 15 do livro 3, famoso Tendências e Contratendências, né? Na verdade, no manuscrito do Marx não é capítulo 15, é uma parte do capítulo 3, né, sobre a queda da taxa de lucro. E aí fica essa coisa, não está decidido ali quais são, o que prevalece, a tendência ou a contratendência, porque cada tendência, dialeticamente, ela tem a sua contratendência. Portanto, o que prevalece no final? Não dá, fica meio indecidível. Né? Mas aí vem uma frasezinha estratégica que diz assim, no entanto, no longo prazo, a tendência prevalece.
A tendência é a queda da taxa de lucro. Os lucros caem no longo prazo. E eu me lembro quando eu li isso, eu pensei, puxa, que triste isso, né? Porque me parecia que eu estava, né, querendo tirar uma teoria tão mais flexível em relação à própria temporalidade, a formação do tempo no capitalismo. Pois é, mas descobrindo depois, relendo as coisas e também vendo os comentários dos comentadores da Mega, essa frase foi o Engels que pôs. Quer dizer, e, no entanto, prevalece no longo prazo a nossa teoria. Pá! Né? Puxa, mas o manuscrito... Porque o Marx estava escrevendo aquele... Ele provavelmente ia reescrever várias vezes aquilo ali antes de lançar. Então ele está escrevendo para ele. Então ele deixa muita coisa no ar. Esse é o valor dos Grundrisse também. Os Grundrisse são legais porque o Marx nunca imaginou que alguém ia publicar aquilo. Possivelmente, se ele tivesse imaginado, ele ia jogar fora. E nunca imaginou. Portanto, tem coisas que ele mesmo escreve ali. Está muito hegeliano esse negócio. E depois tem uma carta que ele manda para o Engels, alguns anos depois, que até agora foi também debatido lá. Tem um texto de um autor alemão, lá, o Reichelt, que foi publicado na Revista Crítica Marxista, faz uns 2 anos, que se chama Que Método Marx Escondeu? E ele começa mostrando uma carta em que o Marx escreve para o Engels. Agora, para essa segunda edição, tá, o método vai estar muito mais bem escondido. Não, vai estar muito, vai dizer assim, vai estar muito, o texto vai estar muito mais fluente e acessível, né, para o entendimento normal, que era essa sempre a objeção, né, que todo mundo fazia ao Marx. Tipo assim, você quer que o operariado leia esse livro? Né? Tipo, mesmo gente com formação e tudo não consegue entender, né, que dirá o operariado. Isso quem dizia também, não só o Engels. A mulher do Marx dizia isso para ele, a Jenny. Aí é uma coisa, vindo da mulher, isso aí é poderoso, né, uma objeção forte. Então o Marx tem razão. Então ele escreve essa carta para o Engels. Nossa, mas agora eu consegui escrever uma versão em que está muito mais acessível e o método está escondido. Mas qual método? Então é isso. Nos Grundrisse o método não está escondido. Né? Então aí nos Grundrisse a gente percebe o quanto a folhada que ele deu na lógica de Hegel foi importante para ele pensar. E tem um detalhe que eu costumo sempre brincar, né? Quer dizer, ninguém folheia a lógica de Hegel. Né? Tipo, ele diz, eu folhei a lógica. Não dá para folhear a lógica de Hegel. Nem, eu acho que nem o próprio Hegel, quando eu pegava o livro de novo, ele mesmo tinha que parar e ler com calma para ver o que ele tinha escrito ali. Né? Porque não dá para fazer isso. Portanto, ele evidentemente leu bem, releu bem. É interessante que ele tenha relido bem a lógica de Hegel naquela quadra da vida dele. Né? Então, o tratamento que ele dá para questões, para as categorias como qualidade, quantidade, é o tratamento que, enfim, é a recepção do Aristóteles pelo Hegel, né, muito claramente ali. E várias outras coisas, né, que aparecem, o conceito de medida, o conceito de desmedida, né, que estão lá no final da lógica do ser. Né? Então essas coisas reaparecem, claro, medida e desmedida justamente tem a ver com qualidade e quantidade. Então essas coisas estão muito bem lidas e pensadas, e depois os conceitos modais lá do final da lógica da essência do Hegel, né? Necessidade absoluta, necessidade relativa, possibilidade formal. O Marx usa inclusive esses termos. A crise aqui é uma mera possibilidade formal. A possibilidade real... Bom, mas de onde ele tirou isso? Ele tirou da leitura que Hegel faz de Aristóteles. Né? Então, bom, enfim, essas coisas... Aí no final ele escondeu esse método do leitor. Até mais ou menos a ideia um pouco é como o arquiteto esconde a estrutura, né, de uma casa, né, botando lá, tapando, pintando, etc. E a estrutura da casa fica escondida. Mas ao mesmo tempo é revelador de uma coisa que talvez o Marx não quisesse que ficasse muito clara, que é essa dívida que ele tem em relação à lógica de Hegel e a discussão toda. Claro que isso foi percebido na hora. No famoso pós-fácil da segunda edição do Capital, o Marx mesmo cita vários resenhistas que disseram, mas isso aí é economia política inglesa reconstituída de acordo com a lógica de Hegel. Né? E do idealismo alemão, o pessoal chama. E o Marx, então, nesse momento, ele faz uma das poucas e densas referências dele a Hegel, e diz em que sentido que ele discorda de Hegel. Né? Enfim. E aí, então, dá para repensar o que é essa dialética do livro,
né? Dessa estruturação que o Marx faz no Capital mesmo. O que é isso em função dessa dialética materialista? Voltando ao livro 3, essa arquitetônica do livro 3, então, é muito bem pensada. Porque Marx vai mostrar que a mais-valia ela vai ser distribuída entre os capitalistas de acordo não mais tanto com o quanto de trabalho que cada ramo da produção capitalista, vamos dizer assim, lançou no mercado, né? E sim de acordo com o capital total. Isso já nas primeiras 3 sessões do livro 3, é isso. Ele está discutindo ali naquelas 3 primeiras sessões o que ele chama de capital industrial, ou capital produtivo, né? Ou seja, o capital que está investido em atividades produtivas, não só na indústria, mas também na agricultura, na pecuária, na mineração, etc., nessas atividades produtivas todas. E ele mostra, no entanto, que o modo com que a mais-valia é redistribuída através da equalização da taxa de lucro e através dos preços de produção, que são justamente uma espécie de markup, né? Ou seja, é uma porcentagem, é um lucro, né, que se acrescenta aos custos de cada ramo e de cada capitalista individual, né? O modo com que isso é feito leva em conta o capital total de cada capitalista, não só o que ele chama de capital variável, ou seja, não só a parte de capital que está investida em mão de obra, e, portanto, naquele setor do capital que é produtor de capital, que é produtor de valor, mas no capital como um todo, ou seja, no que ele chama então de capital constante. Então o capital constante se soma ao capital variável e é ele que vai determinar, enfim, a lucratividade, né? A taxa de lucro dos vários setores e evidentemente que os capitalistas vão migrar dos setores menos lucrativos para os setores mais lucrativos. Isso dentro de um país, isso no mundo, na medida das possibilidades de migração do capital. Marx mesmo no livro 3, ele diz, muitas vezes é difícil de levar uma planta inteira para outro lugar, né? Então o que você leva? Ações. Você compra ações de uma empresa no outro país, os ingleses compram ações de uma empresa dos Estados Unidos. E dessa maneira eles se apropriam, né, de parte do lucro dessa empresa norte-americana sem precisar ir lá, etc. e tal, né? Enfim, então nessas primeiras 3 sessões, como a mais-valia, a massa de mais-valia vai ser distribuída levando em conta não só o montante de capital variável, mas o montante de capital total, então o que importa é quanto capital, quanto de propriedade, de valor, né, de capital cada capitalista tem. Quanto mais ele tiver essa propriedade, maior vai ser o quinhão que ele vai obter nessa redistribuição das taxas de mais-valia, porque essa redistribuição acontece pela via do preço de mercado, dos preços de produção. Aí depois Marx fala, no capítulo 10, né, na edição do Engels, do preço de mercado. E aí, no preço de mercado, que finalmente vai aparecer a demanda e a oferta. A demanda e a oferta vai aparecer no capítulo 10 como que batendo o martelo final. Qual é o preço que vai ficar, afinal de contas, né? Porque então já tem o preço de custo, tem o preço de produção, mas afinal qual é o preço que o cara vai cobrar por esses óculos? Pronto, quanto vai ser? Quanto eu vou pagar por ele? Vários fatores, inclusive a oferta e a demanda. E aí o interessante é que não tem vários preços, tem vários níveis de determinação, mas só tem um preço, que é esse que eu paguei por esse. Pronto, eu vou lá e pago. Custa, sei lá, R$50, esse é o preço que eu vou pagar pelos óculos, R$50. Né? Então, isso vai englobar nesse preço de mercado todos os preços, né? O preço de custo, o preço de produção, o valor, tudo isso vai estar presente, o valor também vai estar presente aí. Né? Bom, aí depois, é o capital industrial. Depois vem a seção 4ª, que é o segundo tipo de capital que aparece, é o capital comercial. O capital comercial, então, Marx diz, várias atividades do capitalista comercial são atividades produtivas, do tipo que a gente chama hoje em dia, né, só para traduzir aqui, de logística. Então, transporte, armazenamento, ainda mais se precisar de frigoríficos e atacadismo, né, tudo isso é também produtor de valor e de mais-valia.
Mas o que simplesmente significa a transformação, a atividade comercial verdadeira, pura, que é simplesmente transformar uma mercadoria em dinheiro e um dinheiro em mercadoria, fazer a intermediação, essa não é criadora de valor. Né? Na circulação não se cria valor. Né? Simplesmente você muda a forma do valor de uma coisa para outra. Então o setor comercial, ele, na atividade pura dele, ele não cria valor. No entanto, ele entra também no esquema geral da divisão de trabalho. Porque, inclusive, muitos capitalistas industriais, né, vão pensar se eles mesmos comercializam o seu produto ou se vale a pena entregar na mão de um comerciante. Fica mais fácil, às vezes, o comerciante comercializar. Mas só que, para isso, tem que pagar um preço. Ele, digamos, qual é o preço? É que o capitalista industrial que produziu, ele não vai ter acesso ao lucro inteiro que vai estar no preço de mercado da mercadoria que ele vai vender. Ele vai ter que ceder uma parte desse lucro para o capitalista comercial. Conforme o caso, ele vai calcular e vê que não vale a pena. Então, aí o capital industrial entra mesmo na esfera da compra e venda. Né? Mas, conforme o caso, ele calcula, vê que a rentabilidade compensa justamente a terceirização. Né? Então, ele repassa a atividade comercial para outro grupo de pessoas. Então, surgem aí os capitalistas comerciais. E eles vão se apropriar mesmo de uma parte da mais-valia geral. Então, eles não criam praticamente mais-valia, podem ajudar um pouco, sim, a criar nessas atividades de transporte, etc. No entanto, eles têm direito a se apropriar como um todo. Muito bem. Entramos na quinta sessão. É o terceiro, são 4 etapas, né, de distribuição no livro 3. A terceira etapa, então, é o capital a juros, que era a parte que o Marx tinha deixado menos preparada. Estava mais ainda incipiente a leitura, a escrita, na verdade, do Marx. Tem textos que ele escreveu no final dos anos 70, portanto, aí uns 12 anos mais, 13, 14 anos depois, em que ele mesmo diz, puxa, o setor de crédito avançou muito em relação a 1864, 65. Né? E hoje em dia ele cada vez mais é a grande alavanca do sistema capitalista. E mais, Marx está vendo ali naquele momento, final dos anos 70, ou então 1880, 81, ele está vendo que a bola da vez, de fato, vai ser os Estados Unidos. Né? Ele sabia que é isso. Depois da Guerra Civil, depois da vitória do Norte, foram removidas as últimas barreiras para que haja uma acumulação de capital assim velocíssima e brutal nos Estados Unidos. E agora, quer dizer, tipo, para o século XX, né, não é mais a Inglaterra, será os Estados Unidos a grande potência. Mas isso aí, muita gente estava justamente vendo, né, como é que o mundo estava se configurando depois da Guerra Civil. E ele via também que no caso dos Estados Unidos, dois fatores eram muito importantes. Crédito à produção, não simplesmente ao consumidor, à produção. E segundo, as sociedades anônimas. Porque ninguém tem uma fortuna pessoal para construir uma estrada de ferro ligando os 2 oceanos. Né? De Nova York a São Francisco. Quem tem dinheiro para construir essa estrada de ferro? Nenhum Rockefeller, nenhuma figura dessas tem esse dinheiro. Então, aí reaparecem as sociedades anônimas, que era uma velha estratagema aí comercial da Holanda no século XVII, etc., que é retomado com essa função no capitalismo do final do século XIX em diante. Né? E aí os bancos também, né, começam a dispor do dinheiro de todo mundo, as pessoas começam a abrir cada vez mais contas bancárias, né? E que eu acho impressionante, porque eu lembro quando eu era criança, então voltando daqui para o século XX, as contas, em geral, eram pagas quer dizer, as pessoas iam, se a gente for no Shopping Light, que tem aqui ao lado do Teatro Municipal, tem no canto, aí na rua, tem uns guichês de atendimento ao público. É ali que as pessoas pagavam a conta de luz. Não era no banco, era na Light. As pessoas iam na Light pagar a conta de luz. E as pessoas pegavam o pagamento do seu salário da empresa. Então, não era no banco, né? Era na empresa, tiravam um contra-cheque no setor da tesouraria da empresa. Então, os bancos, mesmo nesse final do século XX, eles não eram tão... Quer dizer, o negócio de dinheiro
sempre foi o negócio dos bancos, mas eles não pegavam todo o dinheiro do negócio para eles. E hoje em dia eles estão pegando tudo, a gente ganha no banco, recebe o dinheiro, a empresa deposita no banco, já paga os impostos no banco, já paga as contas de água, luz e não sei o que lá no banco, e tudo é o banco. E com isso, o que diz o Marx, voltando então para 1865? Com isso o banco é o intermediário do dinheiro de todo mundo. E ele pega esse dinheiro, e esse dinheiro é dinheiro de empréstimo. E ele tem a massa de dinheiro para emprestar e para financiar empreendimentos como botar uma estrada de ferro de costa a costa, ou telégrafo, ou essas coisas todas do século. E então por isso que o capitalismo americano em grande parte, vai ser o grande capitalismo, porque está conseguindo mobilizar essas massas de investimento que os ingleses nem precisam, né? Enfim, voltando a falar aqui da seção do capital a juros, tudo isso significa, bom, basicamente o quê? Vamos dizer assim, um agente de crédito, ele empresta dinheiro para o capitalista produtivo, vamos dizer assim, fazer um investimento e começar a produção. Ele empresta esse dinheiro. Como o dinheiro é dele, ele tem direito, claro, não só a receber o dinheiro de volta, como ele faz um contrato com a pessoa o capitalista que pegou o dinheiro emprestado, de que esse dinheiro vai ser devolvido com juros. Então, juros de 5, de 10, de 15, mas depende do contrato. Depende das condições de demanda de financiamento, de necessidade de investimentos, ou se os investimentos estão crescendo ou estão diminuindo. Todos esses fatores fazem com que os banqueiros possam impor uma taxa de juros maior ou menor. Mas Marx diz que não existe uma taxa de juros natural, né? A taxa de juros sempre é uma determinação jurídica. Então, nesse sentido, bom, como é que o industrial vai pagar, vai devolver o dinheiro do empréstimo acrescido de uma taxa de juros? Com a mais-valia que ele vai obter na esfera da produção. Ele vai pegar aquele dinheiro emprestado, será R$1 milhão, vai investir, comprar máquinas, etc. e tal. Isso vai contratar mais trabalhadores, isso vai fazer com que ele possa obter mais valor, né? E aí, uma parte desse mais valor, digamos, tem que ver a taxa de juros, né? Uma parte desse mais valor ele vai devolver pro banqueiro ou pro agente de crédito. Então, o agente de crédito, por causa desta cláusula, né, pelo fato de que ele é o proprietário do dinheiro que foi emprestado para o capitalista industrial, por causa disso ele tem direito a se apropriar de uma parte da mais-valia. Não que ele tenha produzido nada. Então Marx diz, o trabalho dos bancários, o trabalho dos trabalhadores que trabalham para o setor bancário não é produtor de mais-valia. Então o que fazem os bancários? O que é o salário do bancário? Ele simplesmente dá para o banqueiro, né, com o seu trabalho, um título de direito a se apropriar de uma parte da mais-valia que é produzida pelos trabalhadores do setor industrial. Então, por isso que os banqueiros querem pagar salários mais baixos para os seus bancários, porque quanto mais baixo o salário, maior é, digamos, a mais-valia, entre aspas, ou seja, maior é o que sobra em termos de título de direito para ele cobrar dos capitalistas, que são os verdadeiros produtores de mais-valia, né? Então, nessa terceira etapa, se na segunda etapa o capitalista comercial ainda tem alguma atividade produtiva, na terceira, o capital a juros não tem nenhuma atividade produtiva. E, no entanto, ele tem direito a se apropriar de uma parte da mais-valia, porque ele é proprietário do dinheiro que entrou na produção. Na última e sexta sessão, na verdade não é a última, é a penúltima, porque a última sessão do livro 3 é uma espécie de síntese desse processo todo que Marx chama de fórmula trinitária, né? A trindade sagrada do capitalismo. Mas antes disso, ele apresenta a última forma, a quarta e última forma, que é a renda da terra. Agora, aí sim vai ser o lugar da renda da terra. E por renda da terra, Marx está entendendo não simplesmente o aluguel cobrado em função de benfeitorias que o proprietário tenha feito no imóvel ou na terra, e sim aquilo que a gente chama, em português, a gente tem uma palavra boa para isso, de terra nua, né? Então, a verdadeira renda da terra é terra nua.
As benfeitorias que eventualmente tenham sido feitas vão pagar também, vão ser cobradas, né? Mas isso não é a renda da terra pura. Isso é uma espécie de remuneração pelo uso da benfeitoria. Isso é uma outra coisa. Agora, que vai ter a ver, enfim, até com a taxa de juros. Mas a renda da terra pura significa que o arrendatário, no caso, um cara que vai querer montar uma loja e aluga um prédio para fazer a loja, ou então um agricultor que arrenda um pedaço de terra para produzir, sei lá, café, né? E ele paga uma renda. Quer dizer, de onde vai sair essa renda que ele paga? Claro, do lucro que a produção de café, no caso, vai dar para ele. Ele vai alugar, vai pagar, vai produzir café, vai vender o café, vai obter uma mais-valia, né, em função também do trabalho dos trabalhadores que ele vai empregar. E aí, com essa renda, com esse valor que ele obtém, uma parte desse valor ele paga o proprietário da terra. Então, essa é a forma mais extremada de todas as quatro, porque nesse caso, pelo menos no caso, por exemplo, do banqueiro, ele pelo menos emprega alguns bancários. Quer dizer, ainda existe trabalho, embora não seja trabalho produtivo, mas existe trabalho, existe alguma coisa que está acontecendo ali naquele setor bancário, né? O setor bancário está transferindo dinheiro da mão de um para a mão de outro. Ele está redistribuindo a propriedade, no fundo, né? Pegando a propriedade de alguns, liquefazendo, transformando em propriedade de outros, e etc., né? Mas o setor da renda da terra não está fazendo absolutamente nada. Se o inquilino está pagando a renda da terra nua, então isso significa que o proprietário da terra não fez nada, ele não tem que fazer nada pela terra. O que pode acontecer, por exemplo, é que, e aí é o famoso exemplo do Marx, naquela terra que esteja sendo arrendada, haja uma queda d'água. Aí é o exemplo que o Marx fica o tempo inteiro, até vira folclore entre os leitores, porque não para nunca com a tal da queda d'água. Então, por acaso, tinha aquela queda d'água naquela terra. Por causa daquela queda d'água, o arrendatário pode cobrar mais, pode cobrar um aluguel ou uma renda maior, porque afinal a pessoa que alugou pode aproveitar aquela queda d'água para colocar ali um moinho, por exemplo, né, e etc. Ou seja, a natureza entra aqui, é uma coisa de graça, que é dada de graça, e, no entanto, o importante é que ela possa ser apropriável. Ela possa ser apropriável. E aí, bom, a minha interpretação, que está na minha livre docência, que eu defendi o ano passado, é a seguinte, que só nesse momento, lá no final do livro 3, é que Marx completa a definição de mercadoria que ele começou a dar no livro 1 do Capital. Então, no livro 1, ele começa a definir a mercadoria, mas aquela definição de mercadoria é provisória, e essa é a forma de exposição dialética. Assim como os conceitos lá da lógica do Hegel, e em geral dos livros do Hegel, as definições vão se completando, e vão se completando muitas vezes anulando as definições anteriores, né? Então, a discussão toda de causa e efeito que o Hegel faz. No final ele vai mostrar que não existe causa e não existe efeito, porque tudo é causa e tudo é efeito, né? E aí é assim que ele faz com tudo, né? Ele vai minando o terreno de todas as categorias fixas e duais, né? Então, no Marx também as categorias vão sendo redefinidas. E no final do livro 3, portanto no final da obra, ele como que volta ao começo da obra e redefine mercadoria da seguinte maneira. Ele está procurando lá, na seção 6ª do livro 3, afinal de contas, como é que a terra vira mercadoria. Então aí ele refaz a definição dele da primeira sessão, do primeiro livro, porque lá ele tinha dito, e é uma coisa do Banvaverk, né, Marcos, que é a mercadoria é um produto do trabalho humano que é então destinado ao mercado. Não é todo o produto que é destinado ao mercado, só os produtos que são destinados ao mercado que são mercadorias, né? Perfeito. Só que no livro 3º, no final, ele diz, mas nem todo... Aliás, ele tinha mencionado isso, mas não tinha explicado lá no começo no capítulo 1 do Capital. Existem coisas que têm valor de uso, mas não têm valor. Ele falou, o que não é produto do trabalho humano não tem valor, né?
Tudo bem. Aí ele agora chega e ele fala a terra, as matas virgens, o ar, não sei o quê. Agora chegando no final do livro 3, a questão é essa. Então a terra não tem valor. Mas então como é que ela é comprada e vendida? Não é de acordo com a teoria do valor. Né? Nesse momento, então, teoria do valor, o que acontece com ela? Como é que a terra é comprada e vendida? Por isso que ele, antes de expor a renda, ele tinha, na sessão anterior, falado do capital a juros. Ele diz, a terra é como se fosse enfim, a propriedade da terra é um título de propriedade sobre um bem. Né? A terra é como se fosse vamos dizer assim, um capital vivo. Né? A renda da terra funciona como se fosse a remuneração de um título de propriedade. Então ele diz assim, digamos que a pessoa receba 200 libras por ano de renda de uma certa terra que ele alugou. Um proprietário recebe 200 libras por ano. Se a taxa de juros a taxa de juros normal no mercado naquele ano for de 10%, ele pode dizer que aquelas 200 libras são 10% do montante geral de valor que ele tem. Qual o valor? 2.000 libras. Então ele coloca o preço na terra dele. A terra dele vale 2.000 libras. De onde vem esse preço? Esse preço vem simplesmente de como ele chama, de uma capitalização. É isso. Então, essa coisa de títulos de capitalização. Exato. Então Marx fala, a capitalização é justamente isso. Você tem uma renda, mas essa renda não é estritamente renda de uma aplicação financeira. É uma renda que é dada para você pela propriedade privada de um bem. E, no entanto, esse bem é um ativo, como se chama hoje em dia. Ou seja, você se comporta em relação a esse bem como se ele fosse um capital que você tem no mercado financeiro. Como se ele fosse 2.000 libras que você tem e que te dá uma renda de 200 libras anuais. Né? Então você diz que essa terra vale... Ou seja, a terra tem preço, mas não tem valor. Isso é muito interessante. A terra tem preço, mas não tem valor. Né? Não tem valor porque ela não é produto de trabalho humano. E depois as benfeitorias são feitas na terra, o cara faz uma ponte, põe uma cerca, bom, isso vai ter valor, é produto de trabalho humano, e isso vai ser acrescentado ao preço da terra. Mas, originalmente a terra nua, e esse é o ponto do Marx da terra nua, quer dizer, é para mostrar esses bens, e de onde que vem o preço então desses bens? Vem que eles funcionam como se fosse uma alternativa. E aí a gente entende por que as pessoas especulam com dólar, especulam com petróleo, especulam com trigo, é isso, os caras estão especulando com qualquer ativo. A especulação com os vários tipos de ativos se dá em função disso. Os ativos funcionam, né, reais, funcionam como renda financeira. Né? E aí o Marx diz, mas se por acaso a taxa de juros cair de 10% para 5%, então essas 200 libras não são mais 10%, né? São 5% do valor meu. Então, portanto, a minha terra não vale mais só 2.000 libras, a minha terra vale 4.000 libras, porque a taxa de juros caiu de 10 para 5. Então, 200 é 5% de quanto? É 5% de 4.000 e não de 2.000. Então agora o próprio preço da terra vai oscilar em função das oscilações da taxa de juros que tem a ver com o mercado financeiro e com o mercado produtivo também. Com isso, o que a gente percebe ao longo do livro 3? Que o valor vai aparecendo e ao mesmo tempo, mas de modo desaparecido, vamos dizer assim. Ele vai aparecendo e desaparecendo nessas várias formas de preço e que vão emergindo ao longo do livro 3. Com isso, Marx vai preparar a última sessão, que é a fórmula trinitária, em que ele vai explicar por que as aparências são reais no mundo capitalista. As aparências, enfim, de que capital, terra e trabalho se juntam para produzir os valores das coisas, etc. e tal. Então, como é que essa aparência é produzida? É produzida porque tem uma prática, de fato, social, que é instituída pela propriedade privada, que faz isso. Portanto, não é uma aparência da cabeça das pessoas, né? Não é uma ideologia, vamos dizer assim, é muito mais que isso. É, de fato, uma realidade do sistema capitalista. Por isso que lá no livro 1, lá no primeiro capítulo, ele dizia que os economistas, que a economia política reflete essas categorias enlouquecidas como que elas são.
Ele diz como que elas são. Quer dizer, as categorias da economia política refletem essa realidade como aquilo que ela é. Não como aquilo que ela não é, como aquilo que ela é. Quer dizer, a loucura, a inversão está na realidade. E as categorias da economia política simplesmente vão captar essa inversão. E o que Marx vai fazer ao longo do Capital é explicar a gênese dessa inversão. Isso é mais claro no livro 3 do Capital. Né? A gênese da inversão real. E aí é claro que as pessoas vão perceber o funcionamento da coisa é essa. Ele próprio, Marx, vivia no mundo capitalista e funcionava assim. Né? Pegando dinheiro, comprando, fazendo, acontecendo, recebendo herança lá dos amigos, da mãe dele, etc. E vivendo com isso. Né? E aí comprou uma casa e saiu de lá, foi comprar uma casa boa, onde ele tinha um escritório e aquela coisa toda. Ou seja, é o mundo capitalista. Qual é o preço que ele pagou por aquela casa? Isso tem a ver com a construção da casa, com o terreno. Aí vem toda a questão do preço que ele tinha estudado. É isso. Né? Então, mais ou menos, esse é o percurso, e por isso que várias questões interessantes, importantes, ele vai dando. Essa seção da renda da terra é muito difícil também, é porque ela é muito... faltou muita coisa para escrever. Por exemplo, o Marx inverte. Ele começa discutindo a renda da terra absoluta, e depois ele passa para a relativa. Quer dizer, ele inverte a ordem. Porque, claro, ele está escrevendo para ele próprio, então depois ele ia mudar, ia mexer naquilo. Então, tem essas dificuldades. No entanto, ele explica muita coisa ali, dá uns exemplos preciosos, como esse que eu estava falando lá para os amigos sobre o vinho. Né? Que eu fiquei, quando eu li, disse, nossa, que coisa sensacional, que premonição, porque afinal de contas o vinho virou uma super mercadoria que faz uns 25 anos, 30 anos, né? Até a década de 80. Claro que existiam vinhos incríveis, mas era para pessoas que nem sei quem eram. Né? E nós outros mortais tomávamos vinho. Vinho era vinho. Né? Tinha as diferenças, tinha o Merlot, o Cabernet Sauvignon, que eram tipos de uva diferentes, mas não tinha essa coisa de ficar girando o vinho na copa, e ficar sentindo buquês e coisa assim, enologia. Tudo isso eram alguns especialistas. E era coisa da França, isso aí. Tem um filme muito interessante, um documentário, que se chama Mondovino. Não sei se vocês já viram, que é para parodiar o Mondocane, aquele famoso documentário italiano dos anos 60. O cara fez Mondovino, em que ele explica essa revolução dos vinhos. Tudo começa, de acordo pelo menos com a explicação do filme, com a família Mondavi, lá na Califórnia, que inventa técnicas de produção de vinho, né, que depois os franceses começaram a copiar. Né, os próprios franceses. E os italianos chegaram ao ponto de botar os vinhedos deles abaixo e replantar tudo. Entre a década de 80 e 90, para já fazer o padrão de qualidade Mondavi. E aí surgem esses vinhos, essa coisa. Muito bem, voltando para o Marx. Eu disse, puxa, que sensacional. Mas depois um alemão me disse, claro que não, ele é do Mosela. A família dele, inclusive, comprou uma terra. O pai dele comprou uma terrinha e plantava uva lá. Eles faziam um vinhozinho em casa. Então o Marx sabia muito bem essa questão do vinho. E qual é a questão? A questão é, o trabalho de produção de um vinho ruim e de um vinho bom é o mesmo. Então, por que um vinho, de fato, o valor de uso é tão mais alto que outro? Né? Então, por que um vinho é ruim e outro é bom? Aí fatores naturais. Tem uma terra, né, o que se chama hoje em dia de terroir. Né? Tem uma terra que tem a composição química dela é melhor, ela é arejada de uma tal maneira, a insolação dela é XY, ela fica numa região em que chove mais na época certa que tem que chover e não chove na época que não tem que chover. Essas coisas todas que fazem a diferença. O ponto todo do Marx é essa diferença de valor de uso, de qualidade, permite que se estabeleça um preço para o vinho cujo valor de uso é considerado melhor, muito mais alto do que o preço do vinho cuja qualidade é considerada inferior. Então, as diferenças de valores de uso, e aí se remete para a questão da terra também, né, no sentido de que a terra não tem valor, mas tem preço. No caso do vinho, ele tem o mesmo valor. Né? Sempre todos, né, pode-se imaginar isso, a produção de vinho tem sempre o mesmo valor. E, no entanto, os preços são tão diferentes. Então, esse afastamento do preço em relação ao valor tem a ver justamente com o valor de uso. Então, é como se o valor de uso fosse uma espécie de suporte material para permitir uma precificação e uma diferenciação dos preços. Então, Marx cita outro exemplo, ele cita obras de arte.
Na obra de arte nem se dá, nem é possível pensar em valor. Porque não há uma dimensão social do trabalho do artista. Não vai se calcular o tempo de trabalho, né, socialmente necessário. Quer dizer, o que é socialmente necessário para fazer uma obra de arte? Isso não tem sentido. Então, de onde vem o preço das obras de arte? Não vem do trabalho, não vem do valor. Vem de uma outra estratégia de precificação, assim como a renda da terra, né, que tem a ver com demanda e oferta, tem a ver com uma série de fatores, inclusive, sei lá, usando os termos antigos do Marx, lá, superestruturais, né? Ele dá outro exemplo da antiguidade, né? Antiguidades têm valor muito alto. Por quê? É o trabalho do, sei lá, eu pego uma peça de cerâmica do tempo da Grécia antiga. Então, por que aquilo ali é tão caro? Porque não está pagando o trabalho do oleiro grego lá, né, 1500 anos antes de Cristo, né, 400 anos antes de Cristo. Está pagando o quê? Está pagando uma outra coisa, né? Então, são esses distanciamentos do preço em relação ao valor que vão estar embutidos na estratégia toda de exposição do Marx no livro 3. Então, é como se ele mostrasse no livro 1 e 2 a norma e no livro 3 o afastamento da norma. Como é que a própria realidade se afasta da norma, no entanto, precisando da norma para poder se afastar dela. Quer dizer, a norma é necessária porque a norma é como vamos dizer assim, ela estabelece os parâmetros pelos quais é possível se afastar dela. Quando ele fala, por exemplo, em preço de produção, ou nas taxas de lucro gerais, ele diz, ninguém contabiliza essa taxa, ninguém sabe se o lucro produzido na média aqui no Brasil é 11,3%, aí cai para 11,1%, ou sobe para... Ninguém sabe disso. É uma coisa mais ou menos... ele usa até ele usa uma expressão em inglês, ele diz, it's a matter of guessing. É isso, tem que adivinhar. Os capitalistas mais ou menos sabem, eles dizem, puta, aquele cara está tendo um lucro muito alto, por quê? Então vou lá e tal. E eles, quer dizer, é isso, faz parte da competição e de uma espécie de adivinhação. E também é claro que o mercado permite essas comparações através de bolsa de valores e de uma série de mecanismos que permitem essas comparações. Mas certeza ninguém tem. Esse é o ponto. E não precisa ter, porque os movimentos de capital são feitos em função de parâmetros que são sempre flexíveis e sempre mutantes, estão sempre mudando, né? É claro que tem que ter uma certa, vamos dizer assim, margem de permanência para que o capitalista, sei lá, vai investir, vai levar o capital dele para outro país. Ele quer saber se dentro dos próximos 20 anos as condições vão ser mais ou menos as mesmas lá, porque senão não vale a pena, né? Transplantar a fábrica toda para lá e aí depois de uns 2, 3 anos o investimento vai por água abaixo. Então, enfim, essas são as formas. Agora, certeza nunca ninguém tem, né? Mas as formas vamos dizer assim, que permitem a mobilização, a movimentação do capital mundial são essas. E aí é isso. Marx está trabalhando no livro 3 com esses mecanismos constantemente mutáveis, flexíveis da produção capitalista, né? E que tomam como base uma norma, mas uma norma tal como ela aparece de modo flexível, escondido, invertido. Então é como, sem o valor não se entende o preço, por outro lado, o preço é uma manifestação invertida e, vamos dizer assim, muitas vezes que apaga o valor, né? Onde o valor não aparece, ou o preço da terra, ali não tem valor, inclusive. Bom, eu acabei falando mais do que eu gostaria, que tinha pensado em falar menos para abrir aqui para o debate. Então vamos ao debate. Obrigado.